Boa noite, irmãos, a terceira igreja presbiteriana de Barretos, demais irmãos que nos ouvem. Nós hoje iniciaremos um estudo sobre esse tema, o pecado. Na verdade, o nosso estudo ele vai ser sobre esse livro aqui, que é do Charles Lader, que é Justificação e Regeneração, certo? Um livro muito interessante. Contudo, o primeiro capítulo dele é o pecado, o problema final do homem, ok? Esse livro ele é extremamente interessante a ponto do próprio Paul Washer, né, um grande teólogo batista, grande pregador, ele vai dizer o seguinte sobre esse livro no prefácio. A igreja contemporânea não precisa mais de estratégias, passos ou chaves para a vida cristã. É um grifo meu. A igreja precisa da verdade e, mais especificamente, das grandes verdades que são os fundamentos do cristianismo histórico. E aí, olha a análise que ele faz desse livro aí do Charles Lader, né? Nessa obra, Charles Lader prestou um ótimo serviço à igreja ao tomar duas das maiores doutrinas das Escrituras e dois dos maiores milagres da vida cristã e explicá-los em uma linguagem simples, sem perda de conteúdo, ok? Então é um livro que vale a pena depois você ler, é um livro muito interessante, muito simples, ok? Então vamos começar. Nesse assunto, né, justificação e regeneração, nós vamos agora então abrir nossas Bíblias nesse texto de Tito, Tito 3, de 3 a 7. Antes de nós lermos o texto sagrado, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, apesar de distantes fisicamente, unidos na tua graça, no teu amor e na perseverança dos santos. Dá-nos, Senhor, a luz do teu Santo Espírito, para que essa palavra possa ser aplicada em nossos corações e assim possamos compreender, obedecer e praticar toda a sã doutrina. Nós pedimos isso em nome de Jesus, nosso único suficiente Salvador, hoje e por todo sempre. Amém. Então veja, assim diz a palavra do Senhor. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então Paulo mostra aqui a Tito a realidade que nós vivíamos antes da nossa regeneração, ok? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, veja, quando, porém, né, veja essa conjunção aqui adversativa, porém, não é? Se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que nós não fizemos nada para merecer a benignidade de Deus, tampouco o amor dele, ok? Mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então veja só aqui. Então nós temos dentro do coração e do cerne do Evangelho dois grandes milagres. O primeiro é a justificação. Nós somos justificados em Cristo Jesus, certo? Na cruz do Calvário, Jesus pagou completamente os nossos pecados, certo? De uma vez por todas. Então isso nos tornou justos, nós fomos justificados. Essa justiça que nós temos, ela não é nossa por causa de nossas obras, porque nós, sem a graça, somos tudo isso que Paulo começou a dizer no versículo 3. Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos, maliciosos, invejosos, pessoas que odeiam, né, uns aos outros. Então essa é a nossa realidade fora da graça. Então, pela graça é que nós fomos justificados. Ou seja, essa justiça não vem de nós,
nem daquilo que você possa praticar. Por quê? Lembrando novamente Isaías 64:6. As suas melhores obras de justiça são para Deus como trapo de imundície. Ok? Isso tem que estar certo. Outro grande milagre é a regeneração. O que é regenerar? Né? Generar, gerar é nascer. Regenerar é nascer de novo. Lembra da palavra de Jesus para Nicodemos, lá em João 3? Não é? Quando Jesus vai dizer, Nicodemos, importa que você nasça de novo, ok? Então, nós fomos regenerados, justificados por Cristo, né? E regenerados, né? Nascemos de novo, ok? Então, continuando, o pecado, vamos então trabalhar, mas por que trabalharemos pecado? Não estamos falando sobre justificação e regeneração, pastor? Ok, não se pode desenvolver uma adequada compreensão dos milagres da justificação e regeneração sem a devida compreensão do que é pecado, certo? Sem entendermos o que é pecado, nós não conseguiremos entender a magnitude, a dimensão, tanto da justificação quanto da regeneração. Né? E aqui eu coloco duas definições de pecado, né, que o Charles Slater propõe no livro. Tudo flui do desejo perverso do homem de se colocar no lugar de Deus, de ser o centro e a medida de todas as coisas, e conhecer por conta própria o que é bom e o que é mal. Então veja, ele faz aqui uma definição, um conceito muito interessante de pecado, porque ele vai mostrar pra gente que tudo flui, então, do desejo perverso do homem. Então o homem tem um desejo. O desejo de quê? De se colocar no lugar de Deus. Né? Essa foi ali em Gênesis 3 a promessa que a serpente fez aos nossos primeiros pais. Que no momento que eles comessem daquele fruto, eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Não é? Então, meus irmãos, o pecado, né? O pecado, nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores, nós pecamos porque somos pecadores. Deixa eu explicar esse trava-língua. Então, se eu falar para você que você é um pecador porque você peca, então eu estou dizendo para você que uma vez que você deixe de pecar, você deixará de ser um pecador, certo? Mas o problema é que os seus pecados não moram só nas suas atitudes, eles moram no seu coração. Nós vamos ver isso no final da aula de hoje. Então, você peca porque na sua essência você é um pecador. Você nasceu dessa maneira. Você nasceu com algo que nós chamamos de pecado original, certo? Então, nós nascemos sob esse paradigma de Adão, nossos primeiros pais, né? De se colocar no lugar de Deus. E aqui há duas coisas interessantes nesse conceito que o Charles Slater propõe, que é mostrar que ao nos colocarmos no lugar de Deus, nós fazemos duas coisas. Primeiro, queremos ser o centro e a medida de todas as coisas. Essa é uma referência que ele faz a um filósofo grego, um sofista, chamado Protágoras de Abdera. Né? Protágoras dizia, né, que o homem é a medida de todas as coisas. Qual é a ênfase dessa frase de Protágoras? Quando eu digo que o homem é a medida de todas as coisas, eu estou pregando o relativismo. Ou seja, se eu sou o centro e a medida das coisas, então as coisas, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, a ética, a moral vai girar em torno daquilo que me interessa. Então algo vai ser bom, mal, ético, moral, errado, pecaminoso, enquanto eu achar que isso é vantajoso para mim. Então, quando eu digo que o homem é o centro e a medida de todas as coisas, eu estou levando a um relativismo dos padrões, um relaxamento dos padrões éticos e morais.
certo? Outra coisa é conhecer por conta própria o que é bom e o que é mal. Então, se você quiser conhecer por conta própria o que é bom e o que é mal, você se guiará ou pelos seus padrões ou pelos padrões da sua cultura. E nós, dessa maneira, nós julgaremos sendo bom aquilo que é mal, né? E sendo mal aquilo que é bom. Meus irmãos, isso é muito frequente nos nossos dias, porque as pessoas hoje, elas tomam o erro como acerto, né? Como coisas boas. Veja lá em Isaías 5. Isaías 5, aqui você tem os ais de Isaías, né? E aí ele começa dizendo o seguinte, né? Aqui nos ais. Ele vai dizer ali ai dos que, versículo 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirante de carro. E dizem, apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos aproximar-se, manifeste-se o conselho do santo de Israel, para o que conheçamos. Agora, veja o versículo 20, é esse que nos interessa profundamente. Ai dos que chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Certo? Deixa eu dar um exemplo disso para você. Imagine se alguém pegar sal e colocar na lata do açúcar. Você vai ficar feliz? Pois é, não é? Por quê? Porque você foi fazer o bolo, colocou sal e ao invés de ter bolo, você teve lá um negócio que não dá para comer. Não é? Imagine o contrário, se alguém colocar sal no saleiro, colocar açúcar no saleiro. Mesma coisa, você foi temperar a carne, ao invés de salgar, você adoçou, né? Então, irmãos, isso não é loucura? Isso não causa desastre na cozinha? Pois é exatamente isso o que a nossa sociedade vem fazendo. Isaías 5:20. As pessoas têm chamado o sal de açúcar, o açúcar de sal. É isso que as pessoas fazem. As pessoas querem relativizar as coisas, relativizar os gêneros, relativizar a maneira como elas vivem, o formato das famílias e assim por diante. Não é? E isso tem acarretado o quê? Acarretado, não é, toda essa perversidade que nós estamos vendo na nossa sociedade, ok? O pecado, então, ele é o problema final, ou seja, no final dos tempos, quando o Senhor virá julgar vivos e mortos, o grande problema será o pecado. E haverá duas sentenças no dia do Senhor: misericórdia ou justiça. Quem usufruirá da sentença misericórdia? Quem usufruirá da sentença misericórdia são aqueles que estão em Cristo. Por quê? Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo. E justiça? Justiça para aqueles que não estão em Cristo. Então, meus irmãos, não há nenhum inocente no inferno. E ninguém será condenado inocente, certo? Mas também ninguém irá para o céu pelas suas próprias obras. Nosso acesso ao novo céu e à nova terra se darão pelos méritos de Cristo Jesus, que nos justificou na cruz do Calvário. Então, o pecado, ele é o único problema da humanidade. Todos os problemas da humanidade, sociais, políticos, econômicos, higiênicos, todos os problemas de educação, todos os problemas gravitam em torno do pecado. Então, todos os problemas que existem ao nosso redor hoje existem porque o homem é pecador. Certo? Então, onde começou esse problema? Esse problema começou no Éden, lá em Gênesis 3. E aqui eu chamo um texto da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, capítulo 6, ponto 1. Nossos primeiros pais, quem são nossos primeiros pais? Adão e Eva, né? E lembre-se, nós entendemos
que o relato de Gênesis é um relato literal. Adão e Eva são pessoas literais, não são seres míticos, não são confabulações, arquétipos, não. Eles são seres reais, certo? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia de Satanás, não é? Pecaram comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Né? Então, Deus não foi pego de surpresa, certo? Ali no Éden. Deus já sabia todas as coisas. As únicas pessoas que tiveram livre-arbítrio foram nossos primeiros pais. Eles tiveram livre-arbítrio. Por quê? Até este momento, né, segundo esse quadro de Tiziano Vitelli, até esse momento, os nossos primeiros pais, eles podiam agradar a Deus pelas obras e desagradar a Deus pelas obras, né? O pacto que eles tinham com o Senhor neste momento é o que nós chamamos de pacto das obras, ok? Então isso é muito importante. Eles tinham livre-arbítrio. Por quê? Porque o coração deles era de tal maneira neutro a não se inclinar nem para o bem, nem para o mal. Nós não vivemos nessa perspectiva. Por quê? Nós nascemos com o nosso coração inclinado para o mal. Nós só fazemos aquilo que é bom motivados pela graça de Deus, ok? Então, meus irmãos, sendo eles quem? Nossos primeiros pais. Aqui um outro texto da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6.3. Sendo eles, nossos primeiros pais, o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. Né? É isso que nós chamamos de pecado original. O pecado é um mal congênito, nós nascemos com ele, certo? E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária, certo? Então nós nascemos em pecado. Por quê? Porque se você for lá a Gênesis capítulo 5, não é? Antes você vê claramente lá no começo de Gênesis que nossos primeiros pais, eles foram feitos, Adão foi feito à imagem e semelhança do Senhor, não é? Então, nossos primeiros pais foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas quando você chega ali no capítulo 5, quando vai falar dos descendentes de Adão, você vê lá no versículo 3, e viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Aqui você vê, irmãos, claramente uma referência àquilo que a essas duas realidades. Ou seja, lá no início, antes do capítulo 3, o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus deu ao homem dessa maneira os seus atributos, né? A capacidade de amar, a justiça, a criatividade, a comunicação, todos os atributos comunicáveis foram dados ao homem. Após o capítulo 3, o que acontece? O homem perdeu a imagem de Deus, ela foi deteriorada, foi destruída? Não. Nós entendemos que a imagem de Deus no homem ela foi deteriorada. Então agora Adão está transmitindo aos seus descendentes essa imagem e semelhança dele. Ou seja, essa imagem e semelhança de Deus deteriorada pelo pecado aos seus filhos, de tal maneira que os homens usarão dos atributos que Deus deu a eles, ora para fazer o bem, quando motivados pela graça, ora para fazer o mal, motivado pelos seus corações pecaminosos. Você pode falar assim, pastor, mas eu acho isso injusto, né? Então quer dizer que eu nasci morto em meus delitos e pecados, eu nasci em pecado, sem mesmo ter cometido pecado algum. É essa a realidade, irmãos, né? Se você for lá para Romanos capítulo 9, Paulo diz que era essa a realidade
não é, de Jacó e Esaú, que brigavam ali no ventre materno, não é? Você vê ali que Paulo vai mostrar que Deus havia amado Jacó e odiado Esaú quando ele estava no ventre da mãe. Eles não haviam praticado nada para merecer tal atitude do Senhor, não é? Então, vá lá para Romanos 9 e você verá isso, não é? Ali nessa análise que Paulo vai fazer. Então veja, e não pensemos que a palavra de Deus, Romanos 9, versículo 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Né? Então aqui ele mostra que não é porque você é descendente de Abraão que você necessariamente pertence a esse Israel espiritual. Por quê? Porque Ismael também descendia de Abraão e ele não pertencia a esse Israel espiritual. Mas vai para o versículo 11. Né? Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então veja, Jacó e Esaú não haviam feito nada. Jacó não havia feito nada para que fosse amado por Deus, nem Esaú havia feito nada para que fosse odiado por Deus. A questão era o propósito de Deus, certo? E não confunda isso com presciência. Porque Deus sabia que Esaú ia se casar com mulheres ímpias, que Esaú ia ser uma pessoa ímpia. Não, não é isso. Porque a salvação não é pelas obras. Porque se você olhar a vida de Jacó, Jacó cometeu tantos erros quanto Esaú. Né? A diferença entre Jacó e Esaú é que Jacó é assistido pela graça. Certo? Então você pode falar assim, eu não concordo com isso, pastor. Eu não concordo que alguém possa nascer em pecado. Nós podemos carregar o pecado de Adão. Agora, olha esse bolo, né? Eu adoro bolo de cenoura, certo? Olha que bolo delicioso. Você tem vontade de comer? Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, esse bolo te apeteça, né? Mas eu vou te contar um segredo. Ao fazer esse bolo, eu coloquei dos 3 ovos, um estava estragado. Mas eu fui quebrando da massa e eu não vi. E eu fiz o bolo assim mesmo. E aí? Vai comer esse bolo mesmo assim? Pois é, né, irmãos? Mas a farinha estava ótima, a cenoura da melhor qualidade, os outros ovos estavam bons, o óleo estava ótimo, estava tudo bom. Só tem um ovo podre. Né, já estava até fedendo tudo. Talvez o bolo tenha um pouco do cheiro desse ovo apodrecido. E aí? Tá vendo, irmãos? Você, assim como esse bolo, ele tem muitas coisas boas, mas esse ovo podre que caiu em sua massa o danificou completamente. O pecado de Adão em nossa vida nos danificou completamente, certo? Então, o que a Bíblia fala sobre pecado? Vamos lá? Primeiramente, irmãos, o pecado ele é universal. Né? Todos os homens são pecadores, certo? E aí eu chamo ali Romanos 3, versículo 10, que Paulo está fazendo uma referência ao Salmo 14, versículo 1, certo? Lá Paulo vai citar o Salmo 14 e vai dizer que não há quem faça o bem, não é? E aí o Salmo 14, versículo 1 diz o nécio em seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem, não é? Depois todos se extraviaram, né? A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo usa esses 2 versículos do Salmo 14, o versículo 1 e o versículo 3, para mostrarem o quê? Que os romanos, né, divididos ali entre cristãos que vinham do judaísmo e cristãos que vinham do paganismo, os judeus se achavam melhores que os pagãos.
Então Paulo, no começo da carta aos Romanos, ele mostra que os pagãos têm uma vida pregressa condenável e que os judeus também não eram melhores do que eles. Que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, meus irmãos, eu coloco aqui uma imagem, né, do filósofo francês iluminista Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dizia o seguinte: olha, o homem nasce bom. O homem nasce bom. O problema é a sociedade que o corrompeu. Então, Rousseau dizia que se você pudesse tirar o homem da sociedade e levá-lo para um lugar fora da sociedade, criá-lo da maneira ideal, ele seria o que ele chama de o bom selvagem. Mas o problema é que não existe o bom selvagem. Não existe o bom selvagem. Por quê? O homem, ele nasce, todos os homens nascem pecadores. Então, não há um justo sequer, né? Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, certo? Então, a utilidade que nós temos para o reino de Deus não vem de nós, mas vem da graça de Deus que nos habilita ao todo o trabalho do reino, né? Então, veja lá, Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 6. Veja, Mateus 22, de 1 a 6. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Veja a atitude, não é? A igreja, ela desempenha o quê? O chamado geral. Então a igreja, ela, quando evangeliza, quando distribui panfletos evangelísticos, ela está fazendo o quê? Ela está desempenhando o chamado geral, chamando todos os homens a virem a Cristo, certo? E qual é a atitude de muitas pessoas? Exatamente essa. Não, eu não vou a Jesus, eu não vou à igreja, eu não vou congregar, eu vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar da minha vida, vou cuidar... E até há lugares em que esses missionários são mortos. Hoje, nós temos missionários cristãos sendo mortos, torturados, igrejas sendo fechadas em países do mundo, não é? Então, irmãos, nós temos que entender essa realidade. Aí você pode perguntar, então por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo desempenha o chamado eficaz. O Espírito Santo, ele abre os nossos ouvidos para ouvir a palavra, ele abre os nossos olhos, ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne no lugar, certo? É por isso que nós congregamos. É por isso que nós ouvimos o chamado do Senhor, certo? Pela ação do Espírito Santo. Aqui eu cito um bispo anglicano, J.C. Riley, nessa obra Santidade, um livro belíssimo, né? Belíssimo. Além da Bíblia, que você deve ler diariamente, você deveria ler esse livro. É um livro muito interessante. E aqui o bispo Riley vai dizer: o pecado é aquela vasta enfermidade moral que afeta, grifo meu, a raça humana inteira, em todas as classes e níveis, das nações, povos e línguas, uma enfermidade da qual apenas um único homem nascido de mulher esteve isento. Quem é este único homem isento a esse malefício do pecado? Esse único homem isento é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo se fez pecador em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não é? Então o pecado é comparado por ele aqui. Veja essa metáfora, né? O pecado é uma enfermidade,
né? É uma doença. Nós nascemos com essa enfermidade. Ela atinge toda a raça humana, independente da classe social, da cultura, da língua, da posição geográfica que você tenha nascido. Todos os homens, em todas as épocas, né, foram afetados pelo pecado, certo? Exceto Jesus Cristo. E qual é a origem do pecado, né? A origem, a fonte. A pecaminosidade do homem não começa do lado de fora, e sim do lado de dentro. Então, voltando ali, né, a Rousseau, o homem não se foi feito pecador. Então o homem não nasceu bom e a sociedade o fez pecar. Não, o homem nasceu mal, e é por isso que a sociedade está desse jeito, por causa do pecado do homem. E a solução para o mundo é Jesus Cristo, porque ele é a única solução ao pecado. O pecado é ubíquo. O que é algo ubíquo? É algo que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O pecado, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, todas as áreas da personalidade e da existência humana são afetadas pelo pecado. Ou seja, a nossa mente, ela foi cegada pelo pecado. Né? Veja Paulo ali em 2 Coríntios 4, versículo de 3 a 4, dizendo: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Então, ou seja, quem não consegue ver o evangelho, quem não consegue compreender para a salvação a palavra de Deus, aquele que se perde, aquele que não teve o chamado eficaz, que não teve os seus ouvidos abertos pelo Espírito Santo, não teve os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, não teve o seu coração regenerado pelo Espírito Santo. Esses que se perdem, ó, nos quais, né, lembre, o pronome relativo ele está representando o que está anterior. Naqueles que se perdem, né, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Você se lembra aí disso na parábola do semeador, não é? Lembra, o semeador saiu a semear, uma semente caiu na beira do caminho, né? E os pássaros comeram. Jesus diz que a semente é a palavra, e a semente que caiu na beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas logo o diabo retira essa palavra de seus corações. Né? São aquelas pessoas que estão no mundo mesmo. Né? A outra porção da palavra, da semente, caiu entre as pedras. Elas cresceram, mas quando o sol saiu, elas não tinham raízes e secaram. Então, Jesus diz que essas pessoas são aquelas que ouviram a palavra, receberam com alegria, foram à igreja, mas quando veio as perseguições, vieram os problemas, essas pessoas também deixaram o convívio dos eleitos. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. Não é? Os espinhos cresceram, sufocaram a semente e ela morreu. Né? Quem são essas pessoas? Jesus diz que essas pessoas são aquelas que aceitaram a palavra, foram à igreja, mas os apelos do mundo foram mais altos, né? E essas pessoas, tal como Demas, deixaram o reino, deixaram a igreja para buscar os seus próprios prazeres. Né? Então, ou seja, o Deus desse século, os interesses do mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, né? para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus, certo? Então veja, a mente é cegada pelo pecado, certo? A vontade é interrompida ou incapacitada, né? Veja lá no Evangelho de João, João 5, versículo 40, né? João 5, versículo 40, e você vê aqui o Senhor dizendo, né? Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Por que ele diz isso, né? Ele diz isso lá: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E se são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida, né? Ou seja, a vontade, né? Essas pessoas aqui, elas até reconhecem
os atributos de Jesus, mas lhe falta a vontade, não é, de vir a Jesus Cristo. João 6,44. Por quê? Porque só pode vir a Jesus quem o Pai que enviou Jesus, o trouxer, certo? As emoções são confusas ou pervertidas. Multidões riem de coisas que deveriam fazê-las chorar, enquanto outras derramam lágrimas sem razão aparente. É a nossa sociedade. A sociedade ela chora por um mico-leão dourado, mas vê com indiferença uma criança passando fome, certo? Aqui eu cito R.C. Sproul, no livro Eleitos de Deus. A total depravação não é depravação completa. A depravação completa significaria que todos nós somos tão pecadores quanto possível ser. Sabemos que esse não é o caso. Não importa quanto cada um de nós pecou, somos capazes de pensar pecados piores que poderíamos ter cometido. O pecado se espalha tanto que nos captura no ninho. Então veja, o que é depravação completa? É você ser o máximo pecador possível. E não é isso que acontece. Assim como há gradações de santidade, há gradações de iniquidade. Então, há pessoas que pecam muito mais do que outras. Não é? Então, por exemplo, há uma distância entre qualquer ímpio e Hitler, por exemplo. Certo? Então, o que é a depravação total? O R.C. Sproul prefere falar sobre depravação radical. Ou seja, a nossa tendência ao pecado está na raiz, está na origem. Então, qualquer das nossas atividades vão ser influenciadas pelo pecado de alguma maneira, certo? É como você danificar um rio na sua nascente. É como você poluir o rio na sua nascente. A água vai escorrer por ali, levando aquela sujeira. Tudo vai ser danificado na mesma proporção, certo? O pecado, ele é irracional. O pecado não faz o menor sentido. Pegue, por exemplo, o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele vai tomar uma atitude irracional, né? Ele vai chegar para o pai, vai pedir a parte da herança que lhe cabe, ele vai para uma terra estrangeira e ele gasta todo o seu dinheiro, de tal maneira que ele vai passando penúria, ter que disputar ali a comida com os porcos, certo? Tanto é que lá em Lucas 15:17, qual é o momento da conversão do filho pródigo, né? Lá o evangelista diz: caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ou seja, veja, o arrependimento dele também foi um cair em si, foi ver como aquilo que ele havia feito foi irracional, certo? Então veja, a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo acontece com qualquer pecador. Quando a pessoa deixa, não é, as coisas, o convívio da igreja, a palavra, a oração, a segurança de estar em Cristo para abraçar as incertezas, as instabilidades do mundo, não é? Como isso é terrível. Né? Então, o filho pródigo, ele tomou um ato insensato. Pergunte para alguém que destruiu a família por causa das drogas, por causa da bebida, por causa do adultério. Pergunte a essa pessoa se o que ela fez é racional. Às vezes a pessoa vai dizer assim: olha, eu não sei por que eu fiz isso. Eu não consigo entender como eu fiz isso. Nenhum pecado é sábio. Se alguém ponderasse sobre as consequências do pecado, viria o absurdo que ele propõe, certo? A grande realidade é que o pecado é como um presente ruim, um presente danoso, mas num belo embrulho, né? Imagine que eu quero dar uma serpente para você, uma serpente extremamente venenosa. Eu coloco numa caixa essa serpente e eu faço um embrulho dourado com um papel muito bonito e levo a você
e você vendo aquele embrulho, você fica todo animado, achando que é um presente muito legal, muito especial, e quando você abre, é uma serpente que lhe pica. Não é? Então, esse é o pecado. Se o pecado não tivesse esse embrulho, né, tão especial, que é o que as pessoas se interessam, ele não teria a menor serventia, não é? Mas quem pode enxergar além do embrulho? Quem pode enxergar além do embrulho? Apenas aqueles que tiveram o seu coração aberto por Cristo Jesus. A maior parte das pessoas vai enxergar apenas a partir do embrulho. As pessoas do mundo vão abrir esse presente maléfico achando que ganharam uma grande coisa, certo? Outro ponto é que o pecado é enganoso. É enganoso. A Bíblia fala sobre ser endurecido pelo engano, né? Lá em Hebreus 13, Hebreus 3, versículo 13, né? Aqui a Bíblia diz o seguinte: exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o pecado tem o poder de nos endurecer, certo? E esse endurecimento, ele nos leva ao engano. É como esse gatinho aí, não é? Que está olhando para o espelho e achando que ele é um leão, mas ele é só um gato, né? Esse é o problema dele. Se esse gato quiser chamar para si as prerrogativas do leão, ele vai fatalmente morrer, não é? Agora, a mesma coisa acontece com o pecador. Se você for para Apocalipse 3,17, você vai ver o seguinte, né? Ali na igreja de Laodiceia. Porquanto dizes? Então, aqui Jesus dizendo que era assim que a igreja de Laodiceia se observava. Rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta, e não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Assim como esse gato, a igreja de Laodiceia olhava para si e dizia: eu sou rico, eu estou muito bem, não me falta nada. E Jesus está mostrando para essa igreja o seguinte, que essa igreja ela era miserável, pobre, cega e nua, porque lhe faltava o mais importante, que é Jesus Cristo. A pessoa mais rica do planeta, sem Jesus, é um miserável. É um miserável que vai para o inferno, infelizmente, meus irmãos. O pecado, ele nos leva à loucura. É o que diz lá Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 22, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. De quem ele está falando? Ele está falando daqueles que impedem a justiça de Deus, né, pela sua injustiça. Aqueles que não glorificam a Deus como Deus quer ser glorificado, certo? Então o pecado ele é enganoso. O pecado ele vai fazer você achar que você é mais do que você é, que você pode fazer mais do que você realmente pode. O pecado ele é endurecedor. Uma das coisas mais terríveis a respeito do pecado é o seu poder de endurecer, como nós vimos lá em Hebreus 3:13, não é? Quanto mais fundo um homem mergulha no pecado, menos o pecado incomoda. A ideia é o seguinte, irmãos, é como, eu nunca fiz essa experiência, mas dizem que se você colocar um sapo numa panela com água fria e for esquentando essa água gradativamente, você cozinha o sapo. O pecado é assim. As pessoas começam no pecado de forma gradativa. Por isso é muito nocivo você dar o primeiro passo. Por exemplo, irmãos, nenhum alcoólatra começou bebendo um bar inteiro. Todo alcoólatra começou com o primeiro gole. Então o grande problema da bebida, de todo o pecado, é que você, ao entrar nesse caminho, você não sabe se você poderá retornar. Todo mundo que experimentou uma primeira dose de droga, uma primeira dose de bebida, achou que poderia parar em todo o tempo, mas não conseguiu. Não é? Então, vamos lá. 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4, versículo 2.
Vamos começar o versículo primeiro. O Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizado. O que é esse cauterizado? É endurecido. A ideia aqui do cauterizar é que é como você queimar a pele e aquela sua pele, após ser queimada, ela fica endurecida. Você já não tem sensibilidade naquele lugar como você tinha antes. Certo? Então, há pessoas, né, há homens hipócritas que têm a sua consciência endurecida. E eles estão fazendo o quê? Flexibilizando a palavra, flexibilizando a igreja, transformando o sermão em uma mensagem de autoajuda, numa palestra coach, para que você possa ter ali vantagens dessa vida. Mas, meus irmãos, Paulo diz que se a nossa esperança não é a ressurreição de Cristo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Todo pecador se encontra agora cometendo aqueles pecados que antes desprezava. Se você pegar uma pessoa que não se envolveu com a bebida e falar assim, você quer ser um alcoólatra? Ele fala assim, de jeito nenhum, nem vou chegar perto disso. Se essa pessoa começa a entrar pelo caminho da bebida ou pelo caminho da droga e amanhã ela está ali alcoólatra, adicta, né, nas substâncias ilícitas, essa pessoa vai falar assim, ela não vai conseguir perceber o quanto ela mergulhou no pecado. A pessoa, quando ela entra no caminho do pecado, ela não consegue dimensionar o quão profundo e o quão devastador o pecado é para ela. Certo? Então isso é algo muito importante. Eu queria que você visse esse bebezinho aqui. Bebezinho bonitinho no sofá, com esse cabelinho de tigela, não é? Bebezinho lindo, não é verdade? Esse bebezinho cresceu, virou um adolescente. Olha, um adolescente forte, né, bonito, que gostava de pintar. Olha que maravilha. Gostava de ouvir música clássica, gostava de Wagner, né? Ele cresceu, se tornou um soldado, lutou na Primeira Guerra Mundial, foi cabo na Primeira Guerra Mundial. Mas é aquele bebezinho, aquele adolescente, esse soldado que gostava de pintar, que queria ser um artista, um pintor, ele se tornou um político. Ele se tornou um ditador. E ele matou milhões de pessoas na Europa. O que esse bebezinho, por que esse bebezinho ele chegou a Hitler? Porque nós nascemos em iniquidade. Nós nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Ele ia à igreja. Ele foi eleito chanceler na época com um discurso bastante religioso. Mas a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, daquele bebê nós temos Hitler, não é? Por quê? Porque a nossa vida com Cristo ela é um milagre. Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. O pecado, irmãos, ele é escravizador, não é? O pecado, ele tem o poder de nos algemar. João 8,44, né, texto muito famoso no nosso país, né? João 8,44, né? Vós tendes por pai o diabo, Jesus dizendo aos judeus, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida, ele quem? O diabo. É homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Certo? Então veja, o pecado ele é escravizador. O diabo, como pecador, ele não consegue se desvincular do pecado que comete.
Assim o pecador não pode se desvincular do pecado que comete. Ninguém pode se libertar a si mesmo ou escapar dos laços do pecado. O pecado reina sobre o pecador e monta em suas costas como um tirano, até que eventualmente o atira no poço e da destruição e morte. É exatamente isso que Paulo diz lá em Romanos 5, versículo 21, certo? Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E aqui eu chamo John Stott, no seu comentário de Romanos, onde ele diz: nada poderia resumir tão bem as bênçãos de estar em Cristo quanto a expressão o reino da graça. Pois a graça perdoa os pecados por intermédio da cruz, é a justificação, concedendo aos pecadores tanto a justiça como a vida eterna. A graça satisfaz a alma sedenta e sacia o faminto das coisas boas. A graça santifica os pecadores, moldando os pecadores segundo a imagem de Cristo. Então, sem a graça, nós estamos no reino do pecado, da morte, não é? Agostinho vai dizer ali do livre-arbítrio, né? Sem dúvida, não existe verdadeira liberdade a não ser entre as pessoas felizes. Quem são as pessoas felizes? As quais seguem a lei eterna. O que é a lei eterna? A Bíblia, a palavra de Deus. Quem é feliz para Agostinho de Hipona? Aquele que segue a palavra. Nesse momento, eu refiro-me àquela liberdade dos que se julgam livres por não ter ninguém como senhores seus, ou aquela que é desejada por todos os que aspiram a ser libertados de seus senhores. O cristão, meus irmãos, mesmo que esteja aprisionado, subjugado pelos homens, ele é livre, porque ele está em Jesus Cristo, não é? A verdade nos libertou. O pecado ele é degradante. O pecado afunda o mais distinto, o mais nobre dos homens, das mulheres, nas profundezas da vergonha e da degradação. O pecado transformou anjos em demônios, né? Veja lá Mateus 25, 41, né? Quando então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então aqueles anjos que seguiram o diabo, porque antes da queda que aconteceu no céu também tinham livre-arbítrio, né? Hoje não mais, né? Quem permaneceu no céu? Os anjos eleitos. A eleição também era para os anjos, né? Esses anjos que viviam na presença de Deus se tornaram, né, demônios. Transforma homens em animais irracionais. Veja só aqui, não é? 1 Pedro 2, versículo 12. Versículo 12. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então Pedro está exortando os cristãos, né, a que se abstenham das concupiscências, né, que combatem contra a alma deles. Ou seja, se temos que sofrer, vamos sofrer por um bom procedimento ao reino. Não sofrer por sermos penalizados pelos ímpios, né? Ou sermos menores do que os ímpios. Desculpe, eu li 1 Pedro, 2 Pedro 2, versículo 12. Né? Mas estes, como criaturas irracionais por natureza, feitas para serem presas e mortas, blasfemando dos que não entendem, perecerão na sua corrupção. Certo? Então, veja, o pecado ele transforma homens em seres irracionais. Judas, versículo 10, vai nos dizer ali: estes, porém, blasfemam de tudo, o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como seres irracionais. Mesmo nisso se corrompem. Certo? Aqui novamente um texto de Agostinho. O homem, tornando-se menos seguro pela consciência de ser mortal, temendo a ferocidade da parte dos animais,
os mais vis e abjetos, até mesmo dos menores em meio a 1000 incômodos, acha-se, por outro lado, incerto futuro. Habituou-se, então, por medo de ser um animal, a reprimir as alegrias culpáveis e, sobretudo, a dominar o seu orgulho, cujas más sugestões levaram o homem a perder-se. Agostinho está lembrando ali lá do Éden. Tal orgulho afasta por ele só o remédio preparado pela misericórdia divina. Então o que Agostinho mostra pra gente nesse texto? Né? Que o homem regenerado pela graça, ele, para não ser um animal, ele faz o quê? Ele reprime a sua liberdade. Então ele pode se entregar às alegrias dessa vida, aquilo que é os prazeres, ao orgulho. Ele pode fazer isso, mas quanto mais liberdade der a este homem, mais animal ele vai se tornar. Então o que o homem faz? Porque Deus lhe deu razão. Ele reprime a sua liberdade pelas leis, pela conduta cristã, não é? Para quê? Para que ele possa ser, de fato, aquilo que ele foi criado para ser, um ser humano. Certo? E aqui ele vai dizer que dentro dessas coisas que devem ser reprimidas, há uma especial, que é o orgulho. O orgulho nos afasta do remédio que cura as nossas mazelas, que é a misericórdia de Deus. O orgulhoso não se achega ao Senhor, certo? O pecado é pervertido, o pecado ele vem do coração do homem, né? Então lembra lá de Marcos 7, né? Marcos 7, 20 a 23. E prosseguiu: o que sai do homem, isto é, o que o contamina, pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, e a soberba e a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus está mostrando ali que o pecado não vem de fora para dentro, como pensavam os judeus, né? Eles podiam se contaminar com as coisas, por isso se entregavam a ritos de purificação. Jesus mostra o seguinte: o pecado não vem de fora, o pecado vem de dentro, do seu coração. Lembra lá do texto do Bispo Riley, né? Que o pecado ele não está fora, mas está dentro do homem. O pecado não é bonito, né? Mas perverso e mau. Né? O pecado ele não é bonito. Aquilo que eu falei para os irmãos. O mundo apresenta o pecado como algo bonito. Eu digo sempre para a igreja que o primeiro grande marqueteiro da história foi o diabo, que apresentou o pecado, produto extremamente ruim, extremamente nocivo, mas numa propaganda tal que fez com que ele fosse consumido em larga escala. Né? Romanos 7, versículo 13 diz: logo o bom tornou-se morte para mim, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Então aqui Paulo mostra que a lei de Deus ela vem nos revelar exatamente isso, a perversidade do pecado. O quão perverso poderia ser o homem, deveria nos chocar. Nós deveríamos ficar chocados com o quão pervertidos nós somos. O primeiro bebê que nasceu no mundo, né, que foi Caim, ele viveu para assassinar o próprio irmão. Muitas vezes Deus usa pequenos pecados para nos mostrar a nossa perversidade. Novamente eu chamo o exemplo de Agostinho. Agostinho havia cometido faltas mais sérias, mas ele cai em si se lembrando de que ele furtava peras. Olha só, também eu quis roubar e roubei, não forçado pela necessidade, né? Mas por penúria, fastio de justiça e abundância de maldade.